No vídeo de hoje, eu, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão da gente que trabalha em casa, tem nossas coisas da casa para fazer, de marido, de filho, falando aí como mãe, dona de casa, e faz alguma coisa, tenta fazer alguma coisa. No caso aqui eu vou falar da costura, mas tu pode fazer a comparação com o que tu faz aí na tua casa e me diz se faz algum sentido, ou com o que tu tenta fazer. Como a gente tem essa disputa de tempo, como é difícil a gente organizar o tempo, e eu não vou trazer receita para organizar o tempo. Eu vou falar sobre a questão da costura. Onde que ela está na nossa vida? Ela é o quê? Ela é a nossa fonte de renda principal? Ela é nosso hobby? Ou ela é uma fonte de renda extra? E se ela é uma fonte de renda extra, ou se ela é um hobby, porque se ela é a nossa fonte de renda principal, a gente não tem nem que escolha, né? Se ela é a única situação que bota comida dentro de casa e que paga as contas. Mas se ela é um hobby e se ela é uma renda extra, tá tudo bem, tá? É sobre isso que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui, que foi uma conversa que eu tive com uma aluna. E ela trouxe assuntos muito interessantes que eu já vinha pensando e eu disse, olha, vou falar sobre isso. Ela disse, é muito legal porque traz um alívio pra gente, até pra gente saber que a gente não tá sozinha. Me diz aí se faz algum sentido pra ti. Me diz aí se tu tá com a gente, né? Com essa minha aluna aí. Foi assim, dias atrás, semanas atrás, na verdade, eu conversei com essa aluna e ela veio contar, Marisa, olha só, ela precisava de um projeto de uma mochila que eu tenho de dinossauro. Tá vendo esse projeto de eu quero fazer para minha menina, mas eu quero te contar uma novidade. Larguei as peças que eu fazia em série. Ela fazia umas toalhinhas em série, facção. A pessoa dava para ela costurar, ela fazia lá aquela, né, a quantidade que era levada e ela recebia o dinheiro. Enfim, no acordo lá, né, dos dias e tudo. Só que ela vinha há muito tempo agoniada com isso, porque ela dizia assim, nossa, eu não consigo criar as peças que eu quero. Eu compro um projeto e não consigo fazer, não tenho tempo, porque a nossa briga é do tempo, como eu falei no começo do vídeo, né? A gente está ali, eu às vezes estou aqui fazendo vídeo, costurando, se a máquina está ali do outro lado ligada, e ela me agoneia, né? Então às vezes eu deixo ela desligada e acabo lavando a roupa só à noite, como alguém que trabalha fora. Mas é o jeito. Por quê? Porque a gente vive nessa briga de tempo. Aí tá, mas voltando aí na conversa dela, ela disse que estava feliz pelo insight que deu, aconteceu uma situação lá, aquela coisa corriqueira dentro de casa com a filha. Ela notou, ela tem uma menina de 9, 10 anos da idade do meu filho, mais novo, e ela notou que a menina estava crescendo e que ela ia perder essa oportunidade de estar fazendo as coisas para a menina, porque ela estava escolhendo fazer isso que rendia um dinheiro legalzinho, né? Aí eu disse para ela, olha, essa questão, sabe, que bom, né, que tu já decidiu aí o que tu tem que fazer, já viu que era melhor para ti, mas essa questão é assim, ó, eu disse, eu também venho pensando nisso há algum tempo. Onde que a costura tá para nós? A costura, ela é a nossa fonte de renda principal? Se ela é a nossa fonte de renda principal, a gente não tem nem o que falar, né, a não ser que a gente queira mudar, vai fazer outra coisa, certo? Mas a gente precisa botar, fazer que aquilo funcione. É ela que paga a comida, é ela que paga aluguel, é ela que paga tudo. Mas se ela é, o que que ela é? Ela é um hobby ou ela é uma renda extra? Geralmente a gente está conversando sobre isso porque ela é uma renda extra, né? Eu já vivi a costura dessas três formas. Quando eu, quando eu era solteira, era criança, a minha mãe ficou viúva com 4 meninas. Então o que acontece? A costura lá foi a renda principal. Era com a costura que a gente comia. E o resto tudo junto. Então eu sei o que é isso. E não foi só criança, né? Eu casei e a minha mãe ficou nessa situação. A renda principal dela era costura. Eu casei, fui trabalhar fora, trabalhar em escritório, meu marido também. A costura para mim ela foi hobby. Maquinazinha doméstica, apesar de ter sido criada em fábrica de costura, maquinazinha doméstica lá em casa para fazer algumas coisinhas quando dava vontade. Realmente um hobby assim, tá? Não era para vender nada. E hoje eu vivo uma situação diferente, que a costura para mim ela é uma renda extra. E foi isso que no começo do ano eu estava pensando e tive que pontuar dentro da minha cabeça, até para foi bom, porque agora quando vem conversas para mim como essa da aluna, eu consigo ter algo para falar que de repente ajude. Que é o quê? Quando a gente classifica isso e a gente entende, ela é renda extra. E daí a renda extra é uma coisa vaga, né? Olha se tu concorda comigo, porque
Ela pode ser uma renda extra daquela que tem a renda principal, alguém que está lá pagando o aluguel, pagando o médico, pagando toda a compra da casa. E a renda extra ela entra para comprar um lanche, ela entra para para dar um dinheiro para o filho na escola, para comprar uma roupa, para de repente a mulher, sei lá, cortar o cabelo, fazer alguma coisa para o filho, comprar um presente para o marido com o dinheiro dela. Falando aqui, nós como donas de casa, né, vocês podem colocar aí como outra situação. A renda extra pode ser desse tamanho, mas a renda extra pode ser aquela que ajuda uma reforma na casa, aquela que paga a prestação do carro, aquela que paga a escola do filho, aquela que pagou uma cirurgia, alguma coisa, que ajudou alguém da família. Então a renda extra ela pode ter vários tamanhos, mas ela é uma renda extra. Ela sai, continua tendo uma renda principal que paga o essencial, as coisas têm que ser mudadas, mas essa é a renda extra. E é nessa situação que eu vivo hoje e com muita consciência. No começo do ano eu tive consciência disso e tive que me apossar desse privilégio. Ah, mas isso pode mudar em tudo muda na vida da gente. É outra coisa que a gente tem que ter consciência. Entender o que a costura é para nós nesse momento e entender que é nesse momento. Foi isso que eu classifiquei na minha cabeça. Então, eu já vivi outros momentos. Precisei ajudar minha mãe lá na costura porque tinha que comer. Fiz a costura como hobby. Hoje eu vivo com... tudo pode mudar. E tudo muda mesmo. Porque os ciclos vão se fechando e tá tudo bem. Então, assim, eu não sei como é que a costura é pra ti aí. Mas pra mim, ela é isso. E no começo do ano, tal como essa menina que é minha aluna e compra meus projetos, eu também tive esse insight. Olhei pro meu menino, era férias, e estava pensando, bom, como é que vai ser o ano agora 2025? Não era nem um plano mirabolante, tá? De começo de ano. Era só pensando mesmo, porque estava férias, o que ia ser? De repente eu me dei conta que ele estava na quarta série 2025, 2026, quinta série, e eu lembrei que quinta série daí ele vai mudar, ele vai perder manhã. Então meu ritmo vai mudar, né? Hoje o que acontece de manhã? Eu cuido da casa, gente. Eu faço almoço, eu cuido das tarefas dele, eu procuro não sair de manhã porque ele está em casa, e à tarde eu cuido do ateliê. Se eu tenho voltas, eu prefiro fazer à tarde, coisas particulares. Se eu tenho que ir no salão cortar o cabelo, se eu tiver um médico, eu prefiro fazer à tarde. Ele está no colégio. Mas isso vai mudar, né? Isso vai mudar e vai mudar outra coisa. Um ciclo vai se fechar. Eu já não vou ter aquela criança que já está mudando, já está um semi-pré-adolescente, tem outro nome, né? Hoje em dia. Então isso também vai mudar. E daí eu disse, bom, foi nessa hora que eu disse, a costura é o que mesmo para mim? Começo do ano? A costura, ela é uma renda extra. Quanto mais eu costuro, mais eu faço vídeo, mais eu faço as coisas, mais rende. Sim. Só que tem outras coisas que eu quero aproveitar. Tem outras coisas que eu não quero perder. E de vez em quando é bom a gente ter essa consciência. Por quê? Porque daqui a pouco a vida vai mudar, eu querendo ou não, eu vou ter que mudar o meu ritmo e provavelmente eu vou ter um tempo diferente, talvez até maior. Projetos que hoje eu não consigo fazer ou que estão demorando mais tempo, provavelmente eu vou conseguir fazer daqui a pouco. Por quê? Porque uma criança mais velha, ela requer menos tempo da gente, mas também requer um tempo diferente, que eu tenho que me habituar. Então, assim, essa conversa aqui é para dizer assim, ó, que nesse tempo que a gente não consegue fazer o que a gente quer, a gente ter o cuidado e o amor de saber que a gente pode plantar sementes. Voltando na conversa da aluna, ela disse assim, ai, pois é, daí tá, a gente conversou um pouquinho dela assim, sabe, Marisa, falando agora, é tudo uma questão de perspectiva, né? Porque eu tô fazendo as peças, estava fazendo as peças em série para render aquele dinheirinho. E claro, a gente sabe que daí é meio que é como se fosse um emprego, né? É meio que tá garantido. E se eu vou fazer um projeto, aí não é tão garantido, só que ao mesmo tempo eu vou ter que lidar com a frustração de não fazer isso. Então, ela assim, eu vou fazer a mochila da minha filha, no passado eu já fiz isso, eu já fiz peça para ela foi no cursinho, foi não sei aonde, foi na igreja, a pessoa olhou, eu dei de presente, ai que bonito, com não sei o que, tal, tal, quem fez, quem não fez, e eu peguei encomenda. Então, assim, ó, sabe que o que eu tô procurando render, se eu seguir o meu coração, eu vou render do mesmo jeito. Tá entendendo o que ela falou? Ela quis dizer assim, ela teve a
O insight diz assim, se eu ir lá, só que daí é desafiador, e a gente não quer mudar, é mais difícil mudar, é mais arriscado. Se eu fizer as peças que o meu coração está dizendo para eu fazer, para minha filha, para casa, eu vou vender também, em contrapartida. E se duvidar, vender mais, ganhar mais ainda. Olha como é o enigma da vida. Só que nesse momento eu tenho que plantar as devidas sementes. É diferente da produção em série. Ela, a pessoa dá isso daqui, se duvidar, amanhã de manhã ela tem que pegar, eu viro à noite, ela me paga. Não, tu vai fazer a mochila do teu filho, alguém vai ver. Tu vai também ganhar confiança no projeto que tu fez, daí tu vai fazer uma mochila para dar de presente, uma bolsinha, uma mini bolsa, um estojo. E tu vai plantando essas sementes enquanto tu vai vivendo a vida que tu escolheu, assumindo de fato o que eu disse para ela disse, é verdade. Eu tenho casa própria, meu marido paga isso, aquilo, aquele outro, isso aqui é uma renda extra. E eu, escolhendo fazer isso como uma renda extra, eu vivo a minha vida. Ela disse, a minha mãe mora aqui perto, tem 82 anos, se não me engano, que ela falou. Aí eu sei que ela vai passar por aqui pra gente ir lá, de vez em quando, tomar um cafezinho à tarde. Eu vou estar tranquila. Porque quando ela chegar aqui, eu vou parar o que eu estou fazendo, porque eu não tenho que entregar correndo, eu não assumi um compromisso, mesmo que seja um pedido, alguma coisa assim, mas não vai acontecer tanto, porque eu estou vivendo também a minha escolha, vivendo o meu momento, tanto presente. Eu disse, aí a gente chega num ponto muito interessante, olha só. A gente cuida de... As coisas são tão delicadas, né? Quando a gente segue o coração, né? Coisa de Deus. Nesse momento, se tu viver a costura como uma fonte de renda extra e tu te colocar no devido local daquele tempo, que mais ou menos dela era tipo meu, daqui a pouco a menina dela vai estar maior, o tempo dela vai ser diferente, tu vai olhar e vai dizer, bom, eu vou lá comprar material. Não faça de conta que tu tem 8 horas do dia para costurar, porque tu não quer costurar 8 horas por dia. Tu quer ter as peças de 8 horas por dia, mas tu quer estar em casa. Tu quer fazer um bolo para, né, pro teu filho, alguém chegando de casa, ai, que cheirinho gostoso de bolo. Tu quer fazer isso, se tu quiser, né? Que era o meu caso, que é o meu caso e o dela. E daí tu vai até a tua compra de material, até o teu assumir compromisso para os outros, dizer que tu vai fazer alguma coisa, tu vai assumir com mais responsabilidade, tu vai viver com mais presença, tu vai comprar o teu material, ou melhor, tu vai oferecer um material, ou tu vai criar, vou ir mais longe, com aquilo que tu tem. Porque tu vai dizer assim, não, mas eu vou sair para comprar, eu já tenho em casa. Só eu penso assim hoje em dia. Hoje mesmo eu ia sair para comprar zíper, numa cidade ao lado. E para comprar sintético, eu estou fazendo mini bolsas dessa daqui. Ó, dessas daqui. Candy Color. Voltou, né? Tons clarinhos. Eu só tinha azul e rosa. 2 pedacinhos. Sim, 2 pedacinhos assim, 50 centímetros cada um. Fui ali e cortei o que deu. Deu 4 de uma, 5 de outra, mais ou menos assim. Tô aqui fazendo as alcinhas. Mas eu queria amarelinho manteiga, eu quero, né, verdinho. E daí eu disse, como a cor de linha é tudo a mesma, que é um tonzinho claro, se eu tiver todos eu já faço tudo junto. Só que daí, aí eu já ia usar minha tarde, ia lá na cidade vizinha para pegar zip, pegar outros sintéticos, voltar. Hoje é sexta, eu só ia fazer semana que vem. Eu disse, não, tá chovendo, não sei o que, tal e coisa. Olha como é a responsabilidade da gente. Entende? Eu já ia jogar o negócio lá pra frente. Tem um monte de bolsinha aqui, que eu já tava cortando. Então, a gente começa a fazer as coisas com mais presença. Eu vou semana que vem. Faço as 2 cores. Na verdade, eu tenho 3 cores. Tem uma outra bege ali. A gente fica mais econômica. E não, isso não é o econômico. Isso é mais consciente. Entende? Quando a gente vai dizer que vai fazer alguma coisa para alguém, a gente pensa bem. Eu, um tempo atrás, quando eu não tinha o Miguel, meu segundo filho, que eu ganhei em 2015, eu fazia bolsa por encomenda e de vez em quando eu pegava uns pedidos assim. Não era nem pedido, eu me comprometia de um jeito. Ainda faço. Muito imprudente. Muito desnecessário. Era uma coisa, uma mistura de imprudência com orgulho, dizer que sei fazer. E às vezes nem sabe, né? Direito. E tudo se encaixa quando a gente diz assim, ó. Não, mas espera aí. E não é só a rotina do dia. Começou no começo do ano,
que eu disse, ah, não, eu vou... Às vezes eu venho aqui de manhã e também trabalho, mas eu vou deixar claro que o meu trabalho é à tarde. E algumas tardes eu também saio. E eu não vou viver naquela expectativa de lá. Tipo criança pequena que nunca quer fazer as coisas que deve ser feita, porque eu não gostava de rotina quando era pequena, né? Fazer os trabalhos, porque eu sempre queria brincar. Entende? Não. Adulto a gente veja que a rotina, ai, deixa a vida tão leve, tudo, né? Tudo organizado, não, tudo em ordem. Então, quando eu classifiquei isso, amanhã para isso, à noite, algumas noites eu venho aqui no ateliê, mas a maior parte das noites eu fico ali. Eu janto com eles, eu dou atenção para uns que precisa do colégio, para outro que vai falar do trabalho, porque é a hora também que eles às vezes estão afim de conversar, porque de manhã quase não dá tempo, meio-dia é corrido. Então, ter essa consciência do nosso local e do nosso poder de mãe, de mulher, de presença. Aí é o ser humano. O poder da presença do ser humano, de estar presente. A gente já não consegue fazer isso. A gente tendo consciência já é difícil, não tendo consciência é mais complicado ainda. Mas aí entra a outra briga, né, que eu queria dizer para vocês, que é assim. Então tá, vocês tenham consciência, né, se coloquem nos seus locais. Daí tu pode dizer, mas Marisa, meu Deus, a minha renda principal é tal coisa, eu queria que a renda principal fosse a costura. Daí é uma questão de a gente trocar, né, de trabalhos e tal. Daí são adaptações que a gente está fazendo, mas a gente pode ir plantando as sementes de tudo para migrar para um outro trabalho, para fazer a nossa renda extra pequenininha aumentar. Mas às vezes a gente está brigando porque ela aumente já, e nesse momento a gente não consegue tempo para isso. Talvez a gente tenha que se aperfeiçoar mais, talvez a gente tenha que dividir o nosso tempo para fazer algum curso, talvez a gente já tenha tudo o que a gente precisa e a gente só não tem coragem e confiança. Se a gente fazer esses vídeos aqui, se a gente ouvir as vozes da cabeça, a gente não faz. Por quê? Porque é ruim. Eu sou ruim nisso que eu estou fazendo aqui, ó. É preferível ficar fazendo bolsa, que eu sou um pouquinho melhor. Mas eu tenho que aceitar ser ruim. Plantar essa semente para conseguir melhorar. Entende? Então é isso. É te trazer um ânimo, dizer que tu não tá só, que a gente pode ir plantando sementes. Ai, mas o meu tempo é tão pequenininho, Marisa do céu. Eu lembro quando o Miguel era menor, eu queria ler. E eu sou uma pessoa que preciso de um mínimo de concentração para ler, sabe? Assim, eu posso ler dentro de um ônibus, eu posso ler na rua, mas que alguém não esteja conversando comigo. Eu acho que todo mundo é assim, mas enfim. E que eu não esteja ligada em alguma coisa igual uma criança, né? Chorando, correndo, e eu não conseguia ler. Eu passei algum período assim que para ler 3 páginas de um livro era difícil. Então eu entendo. Tem períodos da gente que é complicado mesmo, mas não tem período que não passe. Não tem período que não se feche. A gente tem que entender o período. Ai, aonde que ele vai terminar agora? Alguns a gente está esperando que ele termine, igual às vezes tem quem tem filho pequeno, está esperando que ele termine, parece que tá esperando o filho ter 20 anos. Não, mas não é assim que vai acontecer. Eu tenho um filho que fez 30 anos. Então, assim, eu posso falar um pouquinho disso, né? Os ciclos vão se fechando de pouquinho. Não é do filho pequeno incomodando para o filho que já está formado lá fora de casa. Não, eles vão se fechando. A fase de mudança de horário de escola, a fase que alguns cursos de criança não quer mais fazer, a fase que tu tá ficando mais velha e tu também tá mudando alguns gostos, algumas coisas, a fase que a tua saúde precisa de mais atenção diferenciada, a fase que tu precisa de mais silêncio, a fase que tu quer estar mais perto de gente. Então as fases vão mudando. E a gente entender essa nossa fase, né? Eu tô na fase da costura por hobby, tá? Queria produzir muito mais. Já entendi que tem muita coisa que eu sou ruim, né? Que eu vou melhorando com o tempo, como tudo, por exemplo, fazer vídeo. Queria fazer mais vídeos, para o quê? Para passar de uma vez a fase do ruim, para começar a dizer assim, nossa, tá melhorzinho. Mas não dá, entendeu? Não dá. E que bom que não dá, né? Porque a gente às vezes quer tudo muito assim e a gente não é só o aprender, sabe?
a gente precisa entender, internalizar as coisas. Então é para te dizer que tá tudo bem, tá? Se tu estás numa fase aí de costura que é essa, e se tu disser assim, ah, como eu falei, é hobby, eu não tô ganhando nada, eu quero aumentar, às vezes tem que ver o que tu precisa, às vezes tu também precisa viver essa fase que estás vivendo aí, é igual a mim. Eu escolhi essas coisas, eu deixei algumas coisas para trás, e às vezes eu penso assim, algumas coisas eu posso viver ainda, só que eu não posso viver tudo junto, né? É a vida de adulto, a gente tem escolhas para ser feita. E daí quando a gente faz isso, a gente começa, tá, o que eu consigo fazer por dia, por semana? Eu não funciono muito na agenda, gente, ó, no roteiro, sabe, ali assim, é muito no improviso, só que eu preciso ter um macro, tipo assim, de manhã é tal coisa, tarde é tal coisa, e agora eu tô tentando botar algumas coisas no papel, né, para deixar a coisa mais organizada. Mas se tu já é assim, de deixar a coisa no papel mais organizada, para ti de repente deve ser mais fácil algumas coisas. Como, por exemplo, cada dia tu vai fazer alguma coisa, enfim. Mas fala para mim se tu ficou até essa hora do vídeo, que agora eu já me perdi. Ah, se tu em algum momento ficou frustrada, porque tu tá ali, tu tá cuidando da casa e o serviço da casa não acaba, e tu quer fazer outra coisa. E se é da costura, tu queria fazer mais, tu queria testar outra peça, tu queria testar, como eu tô falando aqui. Quero me testar e não tenho esse tempo. E aí tu analisar em que tempo da vida tu tá. Aí, claro, tem umas coisas que a gente pode estar fazendo, né? Quando a gente organiza a nossa casa, ontem à noite ainda peguei 2 caixas do ateliê, zíper e caixas de fitinha, assim, eu não tenho muitas fitas. E eu acredito que quando a gente organiza alguma coisa física, a gente organiza dentro da gente, porque a mente da gente fica organizada, é uma coisa lógica, a gente sabe o que a gente tem, né? E daí, quando como o tempo da gente é curto, a gente definiu em que período da vida a gente está, a gente vai organizando o nosso redor, organizando, deixando no devido local, tirando o que é de excesso, isso aqui é um excesso que estava ali parado, eu estou cortando, dando destino. E aí a gente vai passando por esse período e esse período que vai acabar e vai vir outro mais proveitoso de repente e tentando ao máximo, eu vou falar o que eu vivo aqui, ser grato. É uma palavra assim, ai, mas eu sou muito grata pelas coisas. Não, não. Eu tô falando assim, ó, chegar ao final da semana, hoje é sexta-feira, dizer assim, ai, que bom, eu consegui fazer esse vídeo para vocês, que vai semana que vem pro ar. Eu consegui cortar as peças, tal coisa, eu consegui gravar uma bolsa que tá ali no canto e já consegui botar no YouTube. Eu me comprometi com algumas coisas assim e eu consegui fazer. Fora viver, almoço, roupa, isso e aquilo que é tão importante e que foi a nossa escolha, ou a gente está aqui sem escolha, mas que a gente pode mudar. Então a gente fica aqui por esse vídeo, tá? Eu queria que tu me dissesse aqui o que faz sentido. Fica aqui essa reflexão sobre o tempo, né? Essa minha aluna tá lá feliz da vida agora, aproveitando o tempo dela com consciência, né? Sabendo que tudo vai mudar, como diz ela, daqui 1 ano, 2 muda, né? Eu também e tu também, né? A gente sabe que tudo muda. E a gente vai trabalhando nessa mudança aí e sendo muito feliz. E até o próximo vídeo, tá bom? Então me diz aí se fez algum sentido, tá? E a gente se veja no próximo vídeo.